Estamos aqui com uma vibe identitária, tá? Uma vibe bem identitária, bem identitária. Olha, olha eu. Uou! Ninguém pode me parar. Ninguém pode me parar. Ah não, ela está de cabelinho colorido. Sim, é o cabelo colorido. É tudo colorido pra vocês. Ai, ai, ai. Bom, eu tava esperando a Afro, mas parece que a Afro não vai vir. Não sei, então tá tudo bem. Mas vamos lá. Vamos começar o trem de falar mal de identitarismos. Mas não da forma que você tá pensando. Não, 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 não. Mas não da forma que você acha. Não, 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 não. Da outra forma. Da forma diferente. Bom, para começar. Pera aí que o negócio tá bugado aqui. Bom, para começar a falar, nós temos que identificar o que se constrói quando a gente fala identitarismo. O que é o identitarismo? O identitarismo é uma ideologia, ou pelo menos uma análise ideológica, que fala que se deve focar nas identidades pessoais. Pelo menos é isso. Nós vamos desconstruir essa análise. Se você, jovem, chegar e pesquisar identitarismo no Google, identitarismo, vamos lá. Se você, jovem, procurar identitarismo no Google, política identitária. Curioso, porque essa palavra tem uma origem curiosa, tem uma origem bem curiosa. Como ela se forma, pelo menos. Ah, há posições políticas baseadas nos interesses e nas perspectivas dos grupos sociais com que os cidadãos se identificam. Se você pesquisar identitarismo no Google, vai vir isso aqui. Primeira resposta, tá? Mas isso aqui não diz muito, diz. Isso aqui não diz quase nada, na real. Isso aqui é políticas baseadas nos interesses dos grupos sociais que as pessoas se identificam. Ok. Justo. E o resto? Ok, justo. E cadê o resto? Cadê o. Cadê o resto? É, bom, e aqui você vai ter o movimento identitário. O movimento identitário é um movimento de extrema direita que se popularizou na Europa após a Segunda Guerra Mundial. Tipo, aqui tá falando uma coisa e aqui já fala outra coisa. Aqui já dá uma especificidade diferente. Tipo, um movimento de extrema direita. E sim, existe um movimento de extrema direita que se chama de identitarismo. Mas calma, vamos lá. O movimento identitário é um movimento de extrema direita que se popularizou na Europa após a Segunda Guerra Mundial, afirmando os direitos europeus e povos de origem europeia como culturas e territórios, reivindicados como pertencendo exclusivamente a eles. Ou seja, o identitarismo ele pode ser literalmente qualquer coisa, porra. Só que tem isso aqui. De onde surgiu esse termo? Nós temos que nos perguntar de onde surgiu esse termo. Porque o identitarismo aqui fala, tá, uma política refere-se a baseadas nos interesses nas perspectivas de grupos sociais com que os cidadãos se identificam. E aqui, grupo de extrema direita que de supremacia branca. Ok, tipo, essas coisas podem ser relacionadas, mas eu. Porra, caralho. E se você pesquisar aqui o primeiro resultado que não é o Wikipedia, tá? Aqui, politize.com.br, vamos lá. Olha só, o movimento identitário nasce de grupos sociais formados por pessoas que compartilham o espectro, logo possuem interesses, perspectivas e demandas em comum. Traz da agrupação de pessoas em características similares, como orientação sexual, etnia. Vocês estão vendo que identitarismo vira qualquer coisa? Identitarismo vira qualquer coisa. Significa um agrupamento através de qualquer coisa. Esse agrupamento ideológico se torna
um agrupamento social baseado em literalmente qualquer coisa. E aqui nós vamos falar contra essa ideia de identitarismo. Nossa. Por causa que é uma ideia prevalente na esquerda. É uma ideia que é jogada a todo momento quando você está falando da direita, quando você está falando com qualquer pessoa, é uma ideia que é jogada. E aqui, o que é o movimento identitário? O movimento identitário é criado por um grupo feminista estadunidense nos anos, era um movimento de mulheres negras e lésbicas. E tá, vamos lá. Gente, o movimento identitarista, ou pelo menos como ele é classificado, ele não existe funcionalmente. O movimento identitário, ou políticas de identidade, é um termo utilizado para descrever como pessoas negras viviam nos Estados Unidos nos anos 70, feita por mulheres negras feministas. É isso. Esse termo, como maior parte de coisas criadas por negros nos Estados Unidos, perde a sua proporcionalidade e ao ir para o mainstream, ele se torna uma forma de espantalho dos movimentos sociais dentro da própria esquerda. E aqui nós temos o identitarismo e nós temos as relações de classe e gênero. As relações de classe e gênero se colocam dentro dessa política de identidade por causa que a classe é uma identidade. Quando nós estamos falando de uma análise de identidade, a identidade é construída a partir do que se faz, a partir do que se fala, a partir de como você age, a partir de como você se veste. Essa identidade pode ser forçada em você, pode ser adotada por você, pode ser feita por milhões de formas. Identidade requer ação. E se você acha que a classe trabalhadora não tem identidade, a classe trabalhadora tem identidade. O trabalhador, eu sou trabalhador, é uma forma de identidade. É uma forma de construção da identidade, tanto individual quanto grupal. E aí você vê um bando de marmanjo falando mal de identitarismo na esquerda e na direita. O que isso tem a ver? Bom, o identitarismo, como eles chamam, é uma forma de espantalho, se tornou uma forma de espantalho, de ataque às minorias, a quem se posiciona, a quem se coloca e a quem critica os próprios movimentos da esquerda. A direita não liga. A direita vai chamar de identitarismo porque a direita odeia pessoas gays, mas e negras, e lésbicas, e trans. A direita odeia muita gente. Mas a estrutura disso é que esses movimentos vão criticar movimentos, inclusive muitos grandes e históricos, por suas ações contra estes grupos. E vão criticar fervorosamente as ações de grupos históricos, tanto anarquistas, quanto marxistas, quanto socialistas, quanto o que for. Esses movimentos se constroem a partir da construção identitária, da ideia de identitarismo, da ideia de que esses grupos agem apenas por si mesmos. De que pessoas gays, de que o movimento gay, o movimento lésbico, o movimento bissexual, o movimento trans, que esses movimentos agem apenas por si mesmos e de que eles ignoram as lutas de classe. O que ignora que identidades se manifestam diferentemente. Que essas identidades se manifestam de formas diferentes. Que essas identidades podem se coalescer. Você pode ser trabalhador e você pode ser, é claro, você pode ser trabalhador e você pode ser trans. É claro.
Quem também fala sobre isso tende a ter uma linha muito anti-trabalho sexual, anti... Olá, Uiva... Obrigada. Olá, Uiva... Agradeço. Nessas ações, ao serem focadas nessas ideias de que existe uma identidade central e de que elas não têm uma relação entre elas, se gera uma ideia de que a identidade atrapalha as lutas reais. E aqui a gente tem que entrar em algumas questões. Vamos lá. O identitarismo surge com um movimento nos anos 70. Não um movimento, uma análise social dos anos 70, que demonstra como os movimentos sociais se tornam uma política de identidade a partir das identidades pessoais. A ideia da política de identidade é a ideia de que as pessoas devem colocar-se à frente, colocar as suas próprias identidades à frente, de forma igualitária e funcional e de interseccionalidade, para que essas identidades sejam igualmente distribuídas e que essas identidades não sejam esquecidas ou deixadas de lado. Isso gera uma ideia de que nós temos uma necessidade social em construir essa ideia, em mostrar uma ideia de que as pessoas se formam socialmente. E que essas outras formas de visão de identidade, além da trabalhadora, também importam. E elas importam mais no contexto do colonialismo, no contexto do patriarcado. Porque são outros sistemas que sustentam o capitalismo, que deram base ao capitalismo. E aqui a gente tem uma dissonância grande. Políticas de identidade propostas por feministas nos anos 70. E aqui, ao mesmo tempo, o identitarismo é movimento supremacista branco europeu. Curioso. Nós temos essas duas formas de identitarismo. Isso não é curioso? O identitarismo da direita, onde as pessoas devem se orgulhar da sua identidade branca e europeia e devem retomar a Europa para o que lhes é de direito. E aqui nós temos um movimento de políticas de identidade propostas por feministas negras dos anos 70. O que essas pessoas têm em comum? Nada. O que essas pessoas falaram em comum? Nada. A única diferença é que o movimento supremacista branco identitarista europeu é só um novo nome para o supremacismo branco. É só isso. E, gente, desde quando nazista não rouba fala da esquerda? Sério, gente, desde quando nazista não rouba fala da esquerda, nome da esquerda? O Hitler fez isso, o Mussolini fez... Todo filho da puta dessas porra desses nazi de merda fez isso! Todo mundo rouba fala da esquerda! Todo mundo, caralho! Porra! E aí você tem aquele momento onde nós temos que olhar para o nosso próprio movimento. A ideia de um identitarismo social, a ideia de que isso é uma coisa que está corroendo os nossos movimentos é
prevalente na esquerda, e é muito prevalente na esquerda. É prevalente entre marxistas, anarquistas, sociais liberais, é prevalente entre todo mundo. É prevalente porque essas pessoas não verdadeiramente olharam para as análises de esquerda, para o que se mantém, o que se manifesta e o que essas análises dizem, e tentaram aplicar isso às suas próprias formas de ver o mundo. É uma manutenção dos sistemas patriarcais, homofóbicos, transfóbicos. É uma manutenção dos sistemas simplesmente de sistemas antigos, de racismo, supremacia branca, sistemas que precedem e formaram o capitalismo e formaram as bases do capitalismo. O identitarismo, como eu disse, então, que se torna cada vez mais esse espantalho, e ele se torna cada vez mais esse espantalho fundamental. Esse espantalho de análise de social. Ele se torna cada vez mais uma relação de classe, gênero, raça, e negando essas relações. Eles negam essas relações como forças próprias. Eles negam essas relações como forças essenciais. E aqui, quando a gente está falando da direita, a direita chama tudo de identitarismo porque, para a direita, você existir como uma pessoa não normativa é identitarismo, é ideologia de gênero, é o caralho a quatro. A direita não liga, a direita não está fazendo associações lógicas. E isso é uma coisa importante. A direita não faz associações lógicas. A direita apenas cria espantalhos de ataque. A direita não liga para as relações sociais, pessoais, interpessoais e discretas. A direita quer dominação e manutenção dos sistemas de opressão. A manutenção dos sistemas de opressão que existem e continuem a existir e que eles querem esses sistemas em seu ápice. E aí a gente pensa, por que a esquerda está copiando isso? Por que a esquerda repete as falas, muitas vezes idênticas às da direita, apenas com uma pintura de esquerdismo no meio, enquanto repetem as falas fundamentalmente iguais? Por quê? E aqui vamos ter que falar algumas coisas. Movimentos, principalmente, hiperestruturados da esquerda, como os marxistas, eles tendem a reproduzir os problemas sociais que existem na sociedade. Porque existe uma visão de que a partir do momento em que você se tornou marxista, o seu movimento é automaticamente válido e deveria ser suportado. Só que isso não é verdade. Não é porque o seu movimento é marxista ou anarquista que você é devido o suporte das populações, principalmente as populações marginalizadas, que são constantemente traídas nos movimentos de esquerda. E eu falo constantemente. Constantemente populações marginalizadas, trabalhadoras do sexo, pessoas queer, pessoas sem teto, pessoas sem terra, são constantemente marginalizadas nesses movimentos, atacadas, jogadas para as margens dos movimentos, enquanto estes movimentos se constroem a partir de uma centralidade urbana, estruturada e uma centralidade extremamente branca e cis. Indígenas, pessoas negras, são constantemente puxadas para fora de movimentos, principalmente quando elas tendem e ousam criticar estes movimentos. Movimentos não são devidos, vocês não têm o direito, vocês têm que fazer coisa, galera. Não lhes é devido a lealdade das pessoas, não lhes é devido o apoio, principalmente se vocês vêm com papo de identitarismo, principalmente.
Eu vou dar um exemplo histórico dessa situação. Um exemplo muito pesado. A Noite das Gardênias. Basicamente, o movimento Tupac Amaru maoísta, fez um massacre de pessoas gays. O Stalin proibiu a homossexualidade depois do Lenin ter descriminalizado. E o Stalin perseguiu trabalhadoras do sexo, o Stalin perseguiu pessoas gays e provavelmente pessoas trans perseguiu também, sim, eu só não achei. Porque, porra, caralho, é claro que ele perseguiu. Mas, enfim, eu não vou fazer essa afirmação completa, mas o Stalin perseguiu. Por exemplo, o Fidel Castro admitiu que ele perseguia minorias LGBT e que foi um erro. O Fidel admitiu o erro. O Fidel Castro admitiu o erro de ter perseguido minorias LGBT. Os movimentos, por exemplo, de esquerda revolucionária, que se tornam hiperestruturados, tendem a reproduzir a centralidade urbana, principalmente na América Latina. A centralidade urbana, branca, cis e hétero. E a gente vai ter que falar vamos ter que falar do maior medo dessa galera, o Foucault de novo. Quando você constrói um movimento, se você não desconstrói o panóptico de opressões que constroem a sociedade, o seu movimento tende a reproduzir esta sociedade. E ao tentar reproduzir esta sociedade, o seu movimento tende a reconstruir estes elementos. A União Soviética era patriarcal e homofóbica. Ou seja, a União Soviética nunca desconstruiu o patriarcado. Ela pode ter desconstruído algumas partes, mas nunca foi o processo completo. Ela pode... agora mulheres podem trabalhar. Mulheres trabalhavam na União Soviética, mas as relações dentro de casa, do trabalho não pago, também era fundamentalmente patriarcal. As questões, por exemplo, gays atacadas, as questões, por exemplo, de todas da comunidade negra, indígenas, são muitas vezes jogadas de lado, tentadas assimilar, ignoradas, ou, quando são adereçadas com uma visão panóptica do centro social. Uma visão de que, ou hiperromantizada dos povos indígenas, que eles são povos maravilhosos, que todos viviam na igualdade, o que não é verdade. Os povos indígenas tinham relações sociais reais, materiais, como todos os outros povos. Ou relações de assimilacionismo cultural e econômico. E essas relações de assimilacionismo cultural e econômico se formam quando você tenta criar a identidade nacional a partir dessas formas. E isso é muito comum. Também tem a questão de assimilacionismo político, da tentativa de absorver quaisquer grupos dissonantes de suas visões políticas, mesmo que sejam grupos com objetivos similares e objetivos parecidos e organizações parecidas em seu meio. E isso aconteceu, por exemplo, em literalmente todas as tentativas de revolução, a absorção desses grupos dissonantes dentro do seu grupo, para tentativa de monopólio ideológico social. Houveram... Então, até Marx, quando Marx fala do lumpenproletariado, Engels, quando eles jogam o lumpenproletariado como pessoas sem teto, trabalhadoras sexuais, quando eles jogam o lumpenproletariado como esse meio, ele demonstra uma forma de preconceito de classe, aonde o próprio Marx, em suas análises, constrói
uma ideia de que essas pessoas não são possíveis de serem convertidas, de que essas pessoas vão sempre reproduzir por estarem completamente alienadas, o que não é verdade. Reproduzir os meios sociais do capitalismo, eu digo. E aí a gente volta para o identitarismo. Conforme os movimentos sociais, principalmente negros e queer e indígenas, foram se construindo, a identidade indígena, a identidade negra, a identidade parda, a identidade queer se constrói. E essas identidades fundamentalmente conflitam com a relação atual. O capitalismo, obviamente, vai tentar assimilar essas identidades, esses grupos dentro de si. Mas essa assimilação é sempre condicional, parcial e temporária. A assimilação não funciona. Então, quem acusa grupos queer, negros e indígenas de tentar mover as políticas sociais através do identitarismo não entende de história de nenhum desses grupos, de fundamentações de nenhum desses grupos, de explicações de nenhum desses grupos e por que esses grupos questionam. Inclusive, os grandes sábios do marxismo, do anarquismo, dos salvadores brancos. A ideia de identitarismo traz uma fundamentação de salvadorismo branco. De que você, grande intelectual, grande conhecedor das teorias políticas e sociais, saberia o que é melhor para as próprias comunidades, em como elas funcionam e em como elas agem. Você não sabe. E eu vou falar aqui, ó. Você não sabe. Você não sabe. Você não sabe o que é melhor para aquelas comunidades. Aquelas comunidades que estão sendo oprimidas, comunidades trans, gays, lésbicas, bissexuais, todos os xenogêneros, todos esses espectros, não se formam apenas em questões de eu sou isso e acabou e o capitalismo vai me aceitar, porque o capitalismo não aceita. O capitalismo não absorve essas identidades perfeitamente. Ele absorve dentro de uma normatividade que não existe dentro da relação. Essa normatividade é inexistente dentro dessa relação. Sim, os assexuais. Assexuais, por exemplo. Essas normatividades que são inerentemente questionadas, essas normatividades que são inerentemente quebradas pela vivência negra, pela vivência indígena, pela vivência assexual, pela vivência trans. Inerentemente são quebradas essas relações. Poliamorosos também. E como essas relações são inerentemente quebradas, essas relações com o capitalismo são inerentemente conflitantes, o capitalismo está sempre jogando pessoas para a margem e pegando tokens, ideações e colocando-os à frente e falando, viu, nós os assimilamos. Você pode ser, se você respeitar a normatividade branca, cis, heteronormativa. Se você respeitar as nossas normatividades, tá tudo bem. Oi, waifuzinho. Se você respeitar as nossas formas normativas, está tudo bem, é claro. Se você não respeitar, você vai ser na margem. Isso enquanto, ao mesmo tempo, o capitalismo tira proteções de pessoas de todos os níveis dentro de um moralismo social criado pelo colonialismo. O capitalismo não é apenas um sistema amoral que vai aceitar dinheiro por qualquer coisa, não. O capitalismo tem organização moral. E essa organização moral do capitalismo é ligada à moral colonial. E quando as pessoas falam de identitarismo, de vocês construírem identidades, que isso geralmente gera conflitos dentro do partido,
Cara, se você tá tendo tanto conflito a ponto de que sua luta tá sendo atrasada, tá na hora de olhar pra dentro, porra. Se as pessoas trans estão falando tá tendo transfobia na porra do partido, olha pra porra da transfobia no partido. Caralho. Sabe? Não culpe as pessoas trans por falarem. Não culpem. A pessoa fala, tá tendo racismo no partido. Não, não tá, você tá de identitarismo. Geralmente é assim, porra. Porque adereçar esses problemas, entrar e encontrar esses problemas, geralmente é muito mais difícil do que você só fazer uma questão de movimentos simbólicos. E é difícil. E, gente, se vocês acham que não tem transfobia em partido comunista, mas, porra, toca grama. Sério, tem pra caralho. Sabe? Porra, é claro que tem transfobia em partido comunista. Sabe? Porque tem transfobia na sociedade. É simples. Tem transfobia no partido comunista porque tem transfobia na sociedade. Sabe? É muito simples. E aí, quando o identitarismo se torna um espantalho para tentar jogar essas relações ou debaixo do tapete, ou negar essas relações, ou jogar a culpa em quem aponta essas relações. Mal afirma que o Partido Comunista reflete as contradições da sociedade onde ele atua. Sim, reflete. E aí é que tá, Lucas. Lucas, aí é que tá. Quando nós estamos falando de uma questão social, pessoas já na margem extrema da sociedade, que já estão com dificuldades de viver uma vida sequer aparente, essas pessoas, elas procuram lugar nos partidos comunistas, nas organizações anarquistas, e quando elas chegam lá, elas encontram as mesmas estruturas sociais que as marginalizaram e continuam a as marginalizar. Ao encontrar, essas pessoas tentam criticar essas estruturas, e ao criticar essas estruturas. E ao criticar essas estruturas, eles fundamentalmente são mais excluídos, são negados, através de movimentos sutis. Movimentos sutis. Ah, mas o meu partido nunca foi diretamente transfóbico comigo. É, mas toda a liderança do partido é cis hétero homem. E branco. 90% da liderança do partido é homem. E todo mundo é cis. Foda-se. Ah, não, mas o partido tem mulheres na liderança. Tem. A mulher é a principal da liderança. Tá, é mulher cis. Não tem ninguém nas lideranças do partido, não tem ninguém nas frentes. Não, mas tem um movimento social. Tá, esses movimentos sociais são os principais. Esses movimentos sociais recebem os apoios. Esses movimentos sociais, ou eles são só jogados de lado, ou colocado aí, ou esse partido espalha constantemente a ideia de que, vamos dizer aqui, que depois da revolução se resolve. Que tem que acabar com o capitalismo primeiro. Não, você não vai acabar com a porra do capitalismo. Você não acaba com o capitalismo sem construir. Sem construir essas formas. Porque essas formas embasam o capitalismo. E aí você vê isso também em linhas anarquistas, em linhas de esquerda liberal, você vê isso em todo lugar. Não é só em um canto, não é só ali. Não, eu tô apontando o dedo para todo mundo aqui. Não é só na esquerda, não é só no marxismo. É na esquerda liberal, é em meio anarquista, é em fala de identitarismo para lá, identitarismo para cá, porque você tem que fazer a revolução antes, porque você tem que fazer isso antes. E vocês estão falando de revolução fazendo com que as pessoas te odeiem. Sério. Sério. Você chega no movimento social, ele só fala merda pra você, e aí ele aponta o dedo na sua cara e fala que você tem que respeitar o partido, você tem que respeitar não sei o que, você tem que. E aí você fala, vai tomar todo mundo no cu, e aí você é contra. E aí, mas
Não, mas o meu movimento, ele faz tudo bem. No seu movimento, não, mas o meu movimento é maravilhoso. Tudo bem. Se o seu movimento é maravilhoso, se o seu movimento tenta se desconstruir, tenta construir essas identidades, coloca essas vozes em pauta, coloca essas vozes à frente, dá real voz e não apenas tokenizar, tipo, pô, vamos fazer uma palestra sobre direitos trans, mas quem toma as decisões ainda é todo branco e cis, tá? Tá. Isso é token, tá, gente? Isso é tokenismo. Só pra vocês saberem. Sabe? Coloca essas vozes à frente, coloca essas vozes como posicionamento central da sociedade que eles querem construir. Vocês, isso. Não, mas o meu partido faz isso, minha organização faz isso, maravilhoso, então eu não tô falando com você. Sabe? Eu não tô falando com você nesse caso. Se a sua organização faz isso. Se a sua organização. Se a sua organização faz isso, muito bom. Mas questiona. Questiona. O quanto disso é propaganda? As pessoas estão realmente tendo vozes no partido? Na organização anarquista? No movimento de bairro, que seja, no movimento estudantil? As pessoas estão realmente tendo vozes? Ou é apenas token de fala para dar uma aparência frontal de acessibilidade? Tem vozes PCD nesse meio? Quantas pessoas PCD o seu grupo tem? Uma? Duas? Porque, gente, tem muita gente PCD, sabia? PCD é muita gente. Tem pessoas PCD no seu movimento? Tem PCD no seu movimento? Tem. E o seu movimento não vai ser perfeito. O seu movimento não vai ser perfeito. O seu movimento vai ter falhas, vai ter briga, vai ter conflito. Porque a gente tá falando de pessoas. Pessoas têm problemas, pessoas vão ter conflitos e vocês vão ter divergência de opinião, vai ter problemas, vai ter alguém. E só porque, mas o meu movimento tem pessoas trans na frente. Tem, mas essas pessoas trans estão lutando pelos direitos trans ou elas estão sendo ali só de token, elas estão reproduzindo, fazendo efetivamente o mesmo papel que uma Blair White? Dá merda. Dá merda. Em movimento. O seu movimento não vai ser perfeito. E quem procura um movimento perfeito está fadado ao desapontamento. Eu não estou falando que você deva sair do seu partido, da sua organização anarquista, do seu movimento de bairro. Não, não é isso. Eu estou falando para olhar para esses movimentos e entender como você pode construir a sua forma, desconstruir essa ideia. De como você pode desconstruir essas ideias, de como você pode desmantelar as coisas. E se não for possível, bom, aí você escolhe o que fazer na sua consciência. Eu não posso te dizer o que fazer. Eu não vou te dizer o que fazer. Se não for possível desmantelar e desconstruir esses sistemas de poder dentro do próprio partido que deseja desconstruir esse poder, bom, aí você faz o que você achar melhor. No caso, pelo menos. E aí a gente pensa, quando nós estamos falando de identidade, essa frase não faz sentido. Essa frase de identitarismo não faz sentido. Porque classe é uma identidade. Trabalhador é uma identidade. O trabalhador pode ser negro, indígena, pode ser gay, trans, pode ser tudo. O trabalhador é uma identidade. Quando nós falamos desses sistemas de identidade, quando você performa uma ação, quando você performa uma construção dentro daquela sociedade, seja ela de trabalho, social, seja ela o que for, quando você performa essa construção, a sociedade pode manifestar essa identidade e você pode manifestar uma identidade. Como seres, nós temos muitas identidades. Você pode ser um médico, comunista, gay,
trans, negro e, e que gosta de RPG. Estas são identidades que se manifestam através de ações, de vida, de tudo. Estas são identidades. Funcionalmente, isso existe como identidade. Então, assim, ao existirem como identidades, porque identidades não são só coisas que você existe com, as identidades são coisas que você faz e que você manifesta. Você pode ser pedreiro e branco e cis. São todas identidades que existem. E essas identidades se intercalam em relações. Sim, eu gostar de gatos é uma identidade. Sim, gostar de gatos é uma identidade. Gostar de animais é uma identidade. Ser vegano, ser, sabe, não ser vegano, são identidades. E essas identidades se manifestam. E como essas identidades se manifestam, elas exaltam ou demonstram relações sociais pré-existentes. É só você ver como veganos são tratados quando eles apontam o especismo. Que como nós tratamos animais e como nós vemos pessoas. Existem críticas a esse pensamento? É claro. Existem apoios? É claro que existem. Mas eles apontam uma relação social. Identidades, sejam elas quais forem, sejam elas normativas ou não, apontam relações sociais. Uma pessoa cis, ou cis, ser cis, é uma relação social que existe e que é apontada. Ela só não é vista porque ela só não é vista por causa que para a normatividade aquilo existe como normal, aquilo é o que deveria ser normal. Mas ao você apontar que essas identidades se intercalam e como essas identidades em um nível micro começam a se desmantelar, porque ninguém é cis da mesma forma, ninguém é trans da mesma forma, ninguém gosta de gatos da mesma forma, ninguém é vegano da mesma forma, ninguém é nada da mesma forma. Essas identidades se manifestam em níveis individuais e sociais. E os níveis individuais podem confrontar os níveis sociais de identidade. A ideia de que um identitarismo social é uma ideia ridícula, porque essas identidades existem. E é claro, vão ter pessoas que vão tentar usar as identidades como escudos, que vão tentar falar, ah, mas eu sou gay, eu não posso ser homofóbico. Ah, mas eu sou judeu, eu não posso ser antissemita. Ah, mas o que for, sabe? Existem escudos das identidades. Esses escudos são utilizados para defletir críticas. Por exemplo, como assim você está me criticando? Você é transfóbico? Às vezes isso acontece. E às vezes, quando isso acontece, as pessoas tendem a achar que essa é uma estrutura da identidade, mas não, uma estrutura da pessoa que você está falando. Você tem que. Aquela pessoa simplesmente, provavelmente por níveis pessoais ou sociais, ela não consegue lidar com aquilo que ela está se colocando. E ao não conseguir lidar com aquilo que ela está se colocando, ela utiliza defesas sociais. E essas defesas não são muito estruturalmente diferentes que qualquer outra defesa. De qualquer outra deflexão. A identidade não é absoluta. A identidade não é absoluta. Nenhuma identidade é absoluta. Nenhuma identidade é essencial, lhe forma a essência desde que você nasceu até o momento que você morrer. Todas as identidades são construídas a partir do que você deseja, do que você vê, do que você quer, do que você constrói, do que você faz. Todas, nenhuma é absoluta. E aquela identidade, você ser, por exemplo, trans, não te dá voz absoluta sobre todos os assuntos trans da existência. Você não se torna um especialista em todas as relações trans ao ser trans. Existem coisas que requerem estudos e existem coisas que requerem experiência. A experiência é real.
Quando nós estamos falando de lugar de fala, em questão de identidade, é porque identidades marginalizadas são colocadas para trás, são não escutadas, são ignoradas em prol de vozes de identidades normativas. Quantas vezes eu já não vi uma mulher negra falando e aí ninguém escuta, e aí um homem branco fala e todo mundo escuta, ele falou a mesma coisa. E isso é a questão do lugar de fala. O lugar de fala não significa você é negro, você sabe de tudo. E não, o lugar de fala significa que se deve dar voz às pessoas daqueles grupos que vivem com aqueles grupos, que conseguem dar descrições muito mais fundamentais das experiências e de como é estar dentro desse sistema, em vez de uma análise de fora. Quer dizer que um homem branco não pode falar sobre racismo? Não. Quer dizer que um homem negro, uma mulher negra, consegue entender o racismo de uma forma muito mais profunda quando os estudos são aplicados. Isso não quer dizer, por exemplo, que uma mulher negra não possa ser racista, que um homem negro não possa ser racista, porque sim, pode. Da mesma forma que um homem branco pode ter grandes conhecimentos sobre racismo estrutural e colonialismo, pode. Só que aí é que tá. As vozes dentro do movimento devem ser ouvidas tanto para pedir explicações, porque, por exemplo, às vezes a pessoa ela quer uma explicação e a voz dela ser ouvida para que você explique para essa pessoa, que seja essa pessoa começando no movimento agora, ou seja essa pessoa que nunca ouviu, as pessoas marginalizadas são a prioridade para a construção do movimento. Essas pessoas são prioridade. A prioridade do lugar, quando nós não estamos falando de uma ideia liberal, mas de uma ideia radical, de uma ideia revolucionária, dentro dos movimentos, ao se construir os movimentos, se deve dar voz às pessoas que conseguem falar sobre aquilo e que conseguem descrever aquilo para seus pares. Uma pessoa trans falar sobre elementos trans é essencial, porque senão se torna uma fala de pessoas cis sobre nós e não de nós para nós. E aí se vem com a fala de identitarismo, porque estes movimentos, essas identidades geram um conflito inerente com o que existe, com supremacia branca, racismo, misoginia, com a transfobia, com todos esses elementos. E esse conflito inerente se forma a partir de que existem conflitos inerentemente sociais. Nós somos seres sociais e nós aprendemos muito mais na sociedade do que nós imaginamos. Nós não saímos de uma sociedade inócuos perante sua realidade. Achar que você consegue desconstruir a sua sociedade apenas com os elementos de um pensador, você não consegue. Você pode ler Marx à vontade, você não vai entender o movimento negro. Você não vai entender o movimento trans a partir apenas de Marx. Você pode utilizar a análise marxista para tentar entender. Você pode ler outros marxistas trans e negros que falaram, por exemplo, sobre isso. E o marxismo vai além dessas personalidades. A ideia personalista de que existe uma divindade relacionada a movimentos que devem ser seguidos se torna apenas uma ideia messiânica de que quando a revolução vier, aí a gente lida com os problemas. E isso não vai adiantar. Você não vai resolver os problemas sociais você não vai resolver os problemas sociais sem modificar as suas próprias visões da sociedade. Você não vai lidar, porque depois da revolução, o que vem? Vem um monte de problemas e sempre vem aquele argumento. Sempre vem aquele argumento de que, por exemplo,
Ah, não, mas tem gente passando fome. Não é hora de falar de pronome neutro. Sem entender que essas duas coisas estão relacionadas. Qualquer problema, e eu falo qualquer problema social que você for ver, falta de pessoas sem teto, pessoas sem terra, fome, são projetos sociais construídos por uma sociedade normativa patriarcal e capitalista. Esses problemas sociais são fundamentalmente ligados ao à ideia de que nós não somos normais, de que nós não merecemos ter condições sociais básicas de vida. E aí é que está a rejeição a coisas como pronome neutro, a rejeição a coisas como qualquer outra coisa, a rejeição a coisas como pronome neutro, como direitos trans, como a casa de acolhimento. Essa rejeição funciona através do mesmo método colonial, patriarcal, misógino, no qual estes problemas se manifestam. Como a fome. A fome é um projeto social. Quem passa mais fome? Estatisticamente falando, é o homem cis hétero branco? Não é. Pessoas negras passam mais fome, pessoas trans passam mais fome, pessoas gays passam mais fome. A fome é um projeto social de extermínio. É isso que é a fome, é um projeto social de extermínio dos indesejáveis. É um projeto que fala: você não merece estar vivo, você não merece comida, porque você não conseguiu se adequar por quaisquer motivos à nossa ideia de sociedade. Pessoas de todas as formas. PCD, por exemplo. PCD principalmente. As coisas estão interligadas, esses projetos existem dentro. E assim, é ao mesmo tempo um aumentativo e um diminutivo. Não, mas o pronome neutro é uma coisa tão pequena, não precisamos nos importar. Mas aí quando a gente fala, então tá, vamos fazer. Não, não é uma coisa muito grande porque ninguém vai aceitar. Qual que é? Ou o pronome neutro é uma coisa muito grande que não consegue ser colocada na sociedade por causa da dificuldade, ou é uma coisa pequena que não importa agora. Qual que é essas duas? Essas duas falas não condizem com a realidade. Qual que é a realidade? Você está se contradizendo. Sim, pessoas neurodivergentes. Olá, volta. A questão dessas sociedades se constrói a partir de movimentos que se montam. Movimentos liberais são extremamente culpados por causa disso, porque os movimentos liberais são fundamentalmente incapazes de lidar com isso. São fundamentalmente incapazes de lidar com isso. São fundamentalmente. Eles não conseguem lidar. Porque movimentos liberais, eles conseguem uma frase, uma prática. Os únicos movimentos que eu já vi conseguirem lidar com isso são marxistas e anarquistas. Nenhum outro movimento, além dos marxistas e anarquistas, conseguem lidar com a ideia de que essas coisas são projetos. Nenhum outro. E esses movimentos muitas vezes traem pessoas gays e trans. Traem pessoas neurodivergentes. Jogam pro lado. Movimentos anarquistas inclusos. Vou dar um exemplo de um movimento anarquista. Alguém já leu a porra do manifesto da OSL? E sim, eu tô apontando o dedo agora. Alguém já leu a porra daquele manifesto? Aquela porra sangra ante tudo. Aquela porra sangra. Sabe? Eu li a porra do manifesto da OSL. Aquela porra sangra essa fala que eu tô dizendo tudo agora. Enfim. E tá público, vai lá ler. Aquela porra sangra a fala de identitarismo. Aquela sangra essa fala. Sangra aquela coisa da OSL. Muitas vezes a UP também sangra essas falas. As falas da UP contra trabalhadoras sexuais muitas vezes beiram a reacionarismo.
muitas vezes beiram a reacionarismo, se não totalmente reacionárias. As falas, por exemplo, de muitos movimentos da esquerda em geral, eu dei um exemplo anarquista, mas é marxista. Isso aqui, gente, eu apontei o dedo dois específicos, mas é um problema geral. Não é só marxista, não é só anarquista, não é só liberal, é todo mundo. E eu quero deixar isso bem claro, é todo mundo. É todo mundo. Não é só, ah, não, mas o meu movimento é todo mundo. Todo mundo. Por causa que, tipo, eu não quero falar, não, é só os. Eu não quero criar uma santidade do meu lado. Não, eu não quero. Eu quero apontar pra todo mundo e falar, gente, olha pra dentro. Não é porque você é anarquista que você. Quantas vezes eu já vi anarquista falando, não precisa do movimento anarco-queer porque anarquismo já envolve. Não precisa do anarcofeminismo porque anarquismo já envolve. Anarquismo, tipo, já encompassa isso, não precisa dessas coisas. Eu já vi isso muitas vezes, nossa. Não precisa de um movimento indigenista, o anarquismo já faz isso. Sabe? Sabe? Eu já vi gente, tipo, defletindo críticas disso como fundamentalmente, tipo, não, mas o anarquismo como se fosse um movimento santo. O seu movimento não é santo. Seja ele marxista, anarquista, seja ele o que for, o seu movimento não é um movimento santo. Sobre isso, não é santo. E sim, é por isso que as pessoas me odeiam. É por isso que as pessoas me odeiam. Desculpa, mas é foda. É foda, sabe? É complicada a situação, gente. Desculpa, é complicado, sabe? Foda. Foda, gente. As pessoas me odeiam. É foda, é complicada a situação. Mas é, tipo. Mas não, mas na minha cidade o movimento é maravilhoso. Tudo bem. Se na sua cidade o movimento é maravilhoso, tudo bem. Legal. Acredito em você. Só que isso é um problema estrutural. Tá? O que eu quero dizer é um problema estrutural além e que deve ser tratado nos níveis micro de organizações, seja de bairro, seja tudo. Hum. As pessoas. Ai, ai, ai. É, tudo culpa dessa porra, caralho. Gente, desculpa. Eu tive que apontar, caralho. Pequena tangente, eu tive que apontar na cara da USL e da UP, porque, porra, pra dar exemplo, sabe? Mas, porra, gente. Caralho. Os caras não conseguem 5 minutos. Os caras não conseguem 5 minutos de porra, caralho. Os caras não conseguem 5 minutos sem tentar diminuir o movimento LGBT. Sem diminuir o movimento. Os caras não conseguem 5 minutos. Sabe? É foda. É complicado. Os caras não conseguem ficar 5 minutos sem dar porrada. E eu ainda errei o nome. Eu acho. O P-Side Try. E eu ainda errei o nome. Caralho. Sei lá, eu acho. Eu não lembro. Faz tempo que eu li o manifesto. Mas é. Porra. É. Hum. Ai, ai, ai. Ai, ai. Enfim. Isso aqui o que eu tô fazendo é uma análise. Eu quero criticar bastante a ideia de que identitarismo é uma realidade dentro da esquerda. E que estes movimentos atrapalham e de que depois da revolução vai dar certo. Não vai. Se você quer uma revolução que dê certo, esta revolução tem que vir de linhas e que incluem pessoas e não que as excluem. Porque é o seguinte, é bem simples a relação. Se você exclui as pessoas que já são marginalizadas, se você exclui as pessoas que já estão na margem da sociedade de seu movimento, essas pessoas vão se voltar contra o seu movimento.
Elas vão se voltar contra o seu movimento porque elas não querem morrer. É bem simples. E a história da esquerda como um todo, radical principalmente, como um todo, com movimentos LGBT e movimentos não normativos e trabalhadores do sexo, não é das melhores. Não é das melhores. Então, antes de apontar o dedo para alguém criticando o seu movimento, antes de apontar o dedo para isso, talvez seja bom você olhar para si mesmo. Apontar o dedo para todo mundo falando disso, em vez de olhar para si mesmo, né, senhorita Bira? Mas enfim, a senhorita Bira, falando merda, falando jogando. Ô, Matt. E aí você tem toda essa merda jogando. É, senhorita Bira, eu sei. Tô de olho, filha da porra. Caralho, fala merda pra caralho, hein? Reacionária da porra. Né, Bira? Né? Né? E tipo, as pessoas falam como se seres humanos na pobreza deixassem de ser seres humanos. Tem uma imagem ou hiper romantizada de pessoas na pobreza ou de tipo pessoas que não conseguem agir como seres humanos, que não têm desejos humanos. Fala como se a pessoa na rua não tivesse desejos humanos, não quisesse algo. Sabe? Hum. Sabe? Como se não. Sabe? A pessoa na rua ela deixa de ter vontades humanas, ela só tá ali sobrevivendo. E sim, ela está sobrevivendo, mas ela ainda é um ser humano. Um morador de rua também quer coisa. Um morador de rua quer um suquinho da hora. Um morador de rua quer um telhado. Um morador de rua quer coisas. Essas pessoas são seres humanos, eles querem coisas. A travesti morando na rua pode estar suja, pode tá com fome, mas ela quer se mostrar como sua versão própria. Elas geralmente usam maquiagem, elas ainda usam esmalte, porque elas querem se mostrar, elas querem ser, elas têm desejos, sabe? Essas pessoas têm desejos. Sabe? Não joguem, não peguem um token e falem, não, morador de rua só quer comida. Não, ele quer comida, ele quer diversão, ele quer tudo. Como a música já dizia, a gente não quer só comer, a gente quer comer e fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer comer e se livrar da dor. Porra, não é só isso. Sabe? A pobreza constrói, a pobreza destrói, a pobreza é terrível, mas essas pessoas ainda são seres humanos. Estas pessoas são seres humanos e elas se manifestam como seres humanos. Elas vão continuar a se manifestar como seres humanos, porque elas têm desejos, elas têm vontades, elas têm quereres. Elas têm quereres. Elas têm dores. Sabe? Elas têm tudo. E no fim do dia, nós não devemos abandonar essas questões. Essas questões já são jogadas pro lado o tempo todo, são destruídas o tempo todo. Sabe, traídas, jogadas pra. Sabe? E jogadas como. E novamente em Foucault, as não normatividades se tornam doenças. O que não é normativo é jogado como doença, é patologizado. E a edipanização se forma através da psicologia, onde tenta explicar todas as relações humanas construídas em uma ideia medicalista. Tudo no médico, tudo que você faz, age, existe, se torna um édipo, se torna uma forma de construção psicológica da medicina. E do poder também. Obviamente do poder. E eu queria dizer, abaixa o poder.
A Terra está cheia de impérios cujos seus residentes os julgavam eternos. Debaixo da Terra. As ruínas de impérios que se julgavam eternos residem. Alguém tem alguma coisa para falar? Algo a comentar, a dizer, a explicar? Eita, que é isso? O iPhonezinho fez uma oferenda pra Lua, 10 mil, 10 mil pontos. 10 mil pontos, valeu, iPhonezinho. Melhor hora possível, live brava. É. E aqui vai a- e aqui vai a pequena oferenda pra Lua. Mãe Lua nos céus estrelados, traga o caos que nos foi roubado. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. E tchau, tchau. Deixa eu dar um tchau, tchauzinho. Tchau, tchau.